tô fazendo da minha vida? Essa pergunta ecoa quando tentamos seguir um roteiro que parece já estar escrito. Estudar, ser o melhor, ter sucesso no trabalho, conquistar a tão sonhada ascensão profissional que nunca parece suficiente. Encontrar alguém para amar e que nos ame de volta, dentro dos moldes perfeitos do relacionamento ideal. Casar, ser feliz, viajar, conciliar casa, amigos, família, ter filhos que, por obrigação, só podem ser amados incondicionalmente. Envelhecer com saúde e serenidade. Mas e quando a vida não acontece desse jeito? E quando algo escapa do script? É nesse momento que abrimos as redes sociais e vemos vitrines de vidas reluzentes, brilhando como taças de cristal. Belas, mas frágeis. E então vem a comparação, a cobrança, o peso de não estar no padrão. Mas se vivemos na era da informação, num tempo onde tantas formas de existir são aceitas, por que ainda insistimos em viver como se houvesse apenas um único roteiro possível? Nossa, já me deixou bastante reflexivo esse texto. Esse texto foi, né? Eu escrevendo ele, eu me senti assim, eu mesma falando umas verdades pra mim, sabe? De vamos sair aqui do roteiro, por que você tá vivendo nesse roteiro aí? Mas eu acho que esse é o nosso tema, então, de hoje. O que será que a gente tá fazendo na nossa vida? Por que essa pergunta ela é tão forte assim? A gente se faz ao longo da vida algumas vezes. E é algo, né, que a gente sempre se depara, né, Débora? E a gente decidiu trazer um pouquinho dessa reflexão aqui, que eu acho que tem tudo a ver com as nossas emoções. Mas começando, o que você tá fazendo da sua vida? Você se pergunta isso? Ai, que vontade de chorar que me deu agora. Eu me pergunto bastante isso. Eu acho que ultimamente que eu tenho... O lugar que eu tenho mais me perguntado isso, e eu acho que já é bom até pra contextualizar alguma das vezes que eu me pergunto que eu me faço essa pergunta, na verdade, né? Eu acho que o lugar que eu mais me pergunto isso é na academia. Quando eu tô puxando peso, quando eu tô na esteira, eu fico, o que eu tô fazendo da minha vida? Sim. Por que eu escolhi sofrer aqui? O que passava na minha cabeça? É instantâneo. Todas as vezes, toda semana, quando eu tô lá puxando peso, quando eu aumento o peso, principalmente, eu fico, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não aguento mais. Então eu acho que já vale contextualizar que o que eu tô fazendo da minha vida, pra mim, entra muito nesse lugar de um negócio assim mais melancólico, mais desanimador, sabe? É sempre uma pergunta de quando eu tô me sentindo que eu tô sofrendo um pouquinho mais. É um questionamento muito mais voltado pra, será que eu mereço? Será que eu mereço passar por isso mesmo? Então eu acho que essa pergunta pra mim vem muito nesse lugar, sabe? De, será que eu não podia estar fazendo uma outra coisa? Será que eu realmente quero sofrer pra ficar com um bíceps bonito, uma perna definida? Será que eu realmente preciso de toda essa saúde que eu acho que eu preciso? Sim, então, vai tentando se convencer, né, de que você não precisa estar aí. Exato. Então, eu acho que... Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu coloco muito isso, o que eu tô fazendo da minha vida. Eu acho que pra mim vem esse questionamento muito mais nesse lugar. Porque, já vou levantar um ponto aqui, dentro do teu roteiro. Dentro do teu roteiro. Dentro dessa história do roteiro, dentro do teu texto. Eu sempre acreditei que a vida tinha um roteiro, até eu perceber que não tinha. Então hoje eu tento me cobrar um pouco menos por conta disso, sabe? Óbvio que às vezes bate uma frustração e um questionamento de, droga, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que essa escolha foi realmente muito boa? Será que eu tô vivendo o que eu devia estar vivendo com essa idade? Será que tá todo mundo vivendo isso e eu não sei? Então, eu acho que é uma pergunta que vem bastante pra mim. Sabe, o que eu tô fazendo da minha vida? Nossa, sim, eu acho que vem com um tom muito desanimador, né? Sempre que a gente se pergunta isso. Acho que não tem como a gente perguntar em momentos que a gente tá bem ou fazendo coisas legais. Mas esse é o questionamento que a gente tende a muito se fazer nesses momentos mais difíceis, assim.
Eu acho que essa pergunta pra mim, ela vem muito com ar desesperador, sabe? Quando eu tô passando por algo que eu acho que eu não vou dar conta, ou por algo muito difícil, assim, de ser vivido, vem o que eu tô fazendo da minha vida. E eu acho que tem um pouquinho do que você trouxe também, de muito dessa comparação, né? E de realmente começar a refletir de esse é o lugar que eu quero estar. E eu acho muito interessante essa pergunta, porque a gente tá falando que ela vem em momentos difíceis, mas que ela vem muito como uma reflexão também. Né? Você se pergunta isso na academia, o que eu tô fazendo da minha vida, só que tem um sentido de você estar ali, tem um porquê e um propósito de você estar ali. Né? Então eu acho que ela vem muito como uma reflexão de faz sentido esse lugar que a gente tá ocupando, mas que a gente deve continuar assim se isso tem um propósito e um sentido. E eu acho que hoje eu vejo muito como isso, assim. Então um lugar que vem bastante essa frase pra mim é quando eu penso que eu vou me mudar, né? Então eu e meu namorado, a gente comprou uma casa, e aí quando a gente tá decidindo coisas da casa, assim, que tem que tomar decisões, ou coisas que envolvem até dinheiro e tudo mais, vem essa pergunta de o que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Será que vai dar certo? Então vem esse tipo de questionamento, assim, bem forte. E eu acho que fala de um valor meu também, e de algo que eu quero construir, mas que é um passo grande, né? E pode acontecer tanto em passos grandes como em passos pequenos também que a gente dá na vida. Então, como essa pergunta ela é muito reflexiva, assim, é uma pergunta inocente que a gente faz, mas pra mim vem muito nesse lugar de mais de desespero, assim, sabe? Mais de, será que eu dou conta disso? Acho que pra mim tem vem isso, assim. Você foi falando e eu fiquei pensando, você acha que essa questão, esse questionamento, ele vem muito por conta do medo da mudança? Não usando o seu caso específico de mudança, mas eu digo mudança no geral, sabe? Igual o exemplo que eu dei foi a academia. Então, pra mim, é uma mudança de uma vida sedentária pra uma vida um pouco mais saudável. E aí, o meu questionamento é muito na academia, porque eu tô aprendendo a viver, de fato, essa mudança. E aí eu fico me questionando, será que eu realmente quero essa mudança? Uhum. Eu acho que tem tudo a ver, sabia? Porque toda vez que a gente tá numa zona de conforto, a gente não tende a se questionar sobre isso. Porque são coisas que a gente tá acostumado a fazer. Então, provavelmente a gente sabe o que vai acontecer se a gente fizer aquelas coisas. As consequências daquilo que a gente faz, elas já são muito previsíveis pra gente. Então, não é algo que a gente se questione nesse lugar. Quando a gente sai disso, que a gente vai para um outro lugar que a gente não conhece, traz medo, traz insegurança, traz muita coisa junta. Então, estar nessa zona que não é ali a zona de conforto, mas também traz, né, esse tipo de questionamento. Eu acho que tá super relacionado também com sair desse lugar, né, e ir para outro lugar que a gente ainda não conhece a previsibilidade ali das causas do que pode acontecer com a gente. Uhum. Porque você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que... Eu fiquei pensando, na verdade, a maioria das vezes quando eu me questiono isso são em situações assim. Ou principalmente quando eu não tenho certeza, sabe? Quando... Eu acho que indiretamente quando a vida sai desse roteiro esperado. Então você planeja algo de uma forma e acontece de outra. Eu lembro, até um exemplo muito aleatório, eu lembro que uma vez eu fui comemorar o aniversário do meu irmão. E a gente foi comemorar num restaurante que tem no Morumbi. E longe demais de onde eu moro. A gente passou dentro do transporte público umas 2 horas pra chegar lá. E aí, ok, fomos muito felizes. Almoçamos. Quando nós saímos, começou a chover. Uma chuva muito forte. E a gente não tava com guarda-chuva, a gente não tava preparado, porque a gente não tava com previsão de chuva onde a gente morava. E pro lado de lá estava. E aí a gente falou, tá, vamos andando pro ponto de ônibus. Só que a gente ficou mais ou menos 1 hora na chuva andando até achar um ponto de ônibus. Nossa. E aí me veio muito esse questionamento também de, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que valeu a pena ter essas 2 horas de almoço, essa 1h30 de almoço? Será que valeu a pena?
Porque olha a situação que eu tô passando. E aí, enquanto você foi falando, eu fiquei pensando o quanto que a gente tenta fugir também desses momentos difíceis, sabe? E pra mim, pelo menos, vem muito esse questionamento em momentos difíceis também. De, será que eu mereço isso? Será que valeu a pena? O almoço foi incrível, mas eu duvidei se realmente valia a pena por conta dessa pequena coisa que saiu de dentro do nosso roteiro, porque a gente tinha estruturado que a gente ia almoçar, ia sair de lá e aproveitar o dia e tudo mais. E não deu nem pra gente pedir um Uber, por exemplo, porque a gente não tava conseguindo. O Uber da estação, era muito longe, era totalmente fora de mão, ia ficar muito ruim. E aí a gente ficou com aquela frustração e esse pensamento de, o que a gente tá fazendo da nossa vida? A gente não é mais tão jovem quanto antes. A gente não tem mais tanta paciência nem saúde pra ficar tomando chuva em São Paulo, pra chegar em outro lugar e tá um calorzão, porque foi o que aconteceu. A gente chegou onde a gente mora e tava um calor absurdo. São Paulo tem dessas, né? Exato. Uma zona tá quente, a outra tá frio, a outra tá chovendo e tá tudo bem, tudo no mesmo estado. E aí, enquanto você foi falando, eu fiquei pensando nisso também, sabe? O quanto que... Eu acho que tá muito ligado a essa mudança de roteiro, de que aquilo não foi dentro do que nós esperávamos, por isso que veio esse questionamento. Mas que eu acho que pode estar ligado a várias causas, sabe? Seja essa questão desesperadora, seja essa mais desanimada, seja... Eu acho que tá ligado a muitos estímulos, sabe? A muitas emoções, essa pergunta. Total, né? Eu acho que ela fala muito disso, né? Que é uma reação até nossa e do nosso corpo tentar sempre fugir dessas coisas mais desconfortáveis ou que, de repente, coloque a gente em risco, seja um risco menor ou um risco maior. Mas toda vez que fere isso e que a gente não sabe ali o que vai gerar, né? Então a gente tende a tentar sair disso. E aí se questionar ou fazer... E é engraçado de ver aonde a nossa cabeça leva, né, a gente. Não na experiência de ter tido um almoço legal com uma pessoa que você gosta, mas da experiência de ter tomado uma chuva e ter passado ali 1 hora, que também é ruim. Óbvio, mas pra onde sempre acaba pesando mais, né? E a gente ter consciência disso, do que tá pesando mais e olhar pra esses dois lados da mesma situação, né? Essa ambiguidade, porque a gente vai sentir coisas diferentes. Então, é legal, né, da gente perceber pra onde a nossa cabeça vai. E aí, enquanto você foi falando, eu pensei em outra coisa, que é... Quando a gente se faz essa pergunta em contextos difíceis, onde a gente percebe que já não tá mais legal pra gente ficar nesse contexto, né? Por exemplo, quando a gente tá num trabalho que não tá fazendo bem pra gente, que a gente tá se sujeitando a muita coisa ali, ou tá tendo um desgaste muito grande emocional naquele ambiente, e aí essa pergunta vem, o que eu tô fazendo da minha vida? É esse tipo de vida que eu quero levar? Então, a importância desse tipo de pergunta também, para quando a gente está vivendo contextos difíceis, que a gente vai precisar se colocar um pouquinho fora deles para refletir o que está acontecendo, né? Então, essa pergunta, como ela também tem esse olhar, né, de fazer a gente refletir sobre processos que já não estão mais legais na nossa vida. Exato. E que bom que a gente tem esse tipo de questionamento, né? Porque ele acaba salvando muitas pessoas até de um burnout. De relacionamentos abusivos, né? De situações difíceis, assim, que a gente tá sujeito. Uhum. Exato. E se não tivesse esse pensamento, a gente se submeteria a diversas coisas que eu acho que não precisaria. Eu acho que um outro contexto também que eu consigo perceber que a gente se pergunta muito isso seria no contexto da comparação. Uhum. Então, isso eu vou me usar como exemplo, porque já aconteceu algumas vezes de eu ver outras pessoas que têm a mesma idade que eu, ou até mais novas, que, sei lá, ostenta coisas na internet, ou que tem algo que eu não tenho, no sentido de estou trabalhando muito, me organizando pra conquistar isso, e fulano de tal tem sem ter feito esforço nenhum. O que eu tô fazendo da minha vida?
por que essa pessoa tá conseguindo? O que ela fez diferente de mim pra conseguir, enquanto eu... Sabe, tipo, o que eu tô fazendo? Será que meu trabalho realmente tá sendo o melhor pra mim? Será que eu tô me esforçando tanto? Então eu acho que ela entra muito nesse lugar também. Se for um questionamento da forma que você falou, que te tire desse lugar, você perceber que você não tá fazendo o suficiente, não que eu acho que existe o suficiente ou não, mas se você não tá dedicando sua energia de uma forma que gere resultados, ok. Mas eu acho que é muito ruim quando entra nesse lugar de comparação. Sabe, o que eu tô fazendo da minha vida? Fulano de tal tá conquistando tanta coisa e eu não tô fazendo nada. E aí vem muito essa cobrança, essa comparação. Eu acho que isso é muito ruim. Você consegue perceber isso também no contexto que você está inserida? Total. E aí você foi falando, eu fui pensando assim, como na realidade não é o questionamento em si, mas é o que a gente faz com esse questionamento, né? Porque eu acho que tem muitas coisas envolvidas, tanto da gente se perceber e aí perceber o ambiente que a gente tá, como também ficar inserido nessa lógica e aí que leva a frustração, que leva a comparação. Então, entender esses processos também. Então, na verdade, o questionamento ele é só um disparador, mas é o que a gente faz quando a gente tem esse tipo de questionamento. Para onde a nossa cabeça vai? O que ela conta pra gente? Uhum. Né? Então, trazendo até uma experiência minha, quando eu saí da faculdade de psicologia, eu tinha muito certo pra mim que eu queria a área social. Eu queria ser psicóloga social. E eu gostava muito de fazer os estágios, eu gostava dos temas, eu curtia muito essa área, assim. Eu acho que eu sempre vou levar um pouquinho da psicologia social comigo, até no jeito que eu falo. Mas, enfim, saí da faculdade e queria muito ir pra essa área. E aí foi extremamente frustrante, porque eu me deparei com uma área extremamente fechada e segmentada, onde a gente tinha poucas vagas para psicólogo, extremamente concorrido. Tinha uma desvalorização do profissional, então não eram todos os lugares que viam necessidades ali de ter um psicólogo. Eram áreas que você precisava, como qualquer área da vida, você precisa ter contatos também, porque isso vai te facilitar entrar um pouquinho nesse meio. Fora isso, você entra pro concurso, né? E daí o concurso é a questão da alta demanda de pessoas concorrendo àqueles mesmos cargos. Então me veio uma frustração muito grande, porque foi me passado e eu tinha um sonho ali dentro da faculdade. E quando eu saí, eu tentei algumas vezes e acabou não dando certo. E aí veio a minha própria frustração. E aí eu acho que esse questionamento, ele apareceu muito na minha vida de o que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu não sirvo pra psicologia? Por que eu lembro de aparecer muito isso, né? Porque que ninguém me dá uma chance, assim, de eu mostrar que eu consigo. Então, veio muito pra esse lugar também de comparação, né? Por que os outros conseguem? Por que é tão fácil para as pessoas entrarem? Por que pra mim não é? Então, viver nessa frustração e lidar de uma forma muito ruim com aquilo que a gente sente, com essa frustração que vem ao auto-julgamento. É quase uma autopunição ali que eu me colocava. Mas foi a partir desse questionamento também que eu pude ver que existiam outras alternativas, né? Que eu pude abrir espaço para outros lugares de se fazer psicologia e de me colocar enquanto aquela pessoa que gostava do social e que podia fazer outras coisas, né? E foi aí, eu lembro muito dessa frase, assim, de eu vou me dar uma chance, então. E aí foi que eu comecei a entrar e comecei a conhecer pessoas e comecei a fazer acontecer ali dentro do que eu podia, dentro da minha realidade. Então, do quanto que esse questionamento ele machuca muito, porque ele vai colocar a gente em lugares muito difíceis e às vezes a gente vai ser confrontado com esses sentimentos muito difíceis. E são sentimentos que às vezes engolem a gente, né? E a gente fica ali remoendo. Mas que esse questionamento também pode
trazer coisas importantes, né? Trazer até uma criatividade para sair daquela situação, trazer pontos diferentes e olhares diferentes para isso. Então, o quanto que é isso, né? Essa dualidade também desse questionamento. Que bom que... Desculpa ser tão sincera, mas que bom que deu errado essa área da sua vida, né? Porque hoje você é uma ótima psicóloga clínica. Ah, obrigada. Então, existem males que vêm pro bem. Eu acho que tem que ter muita maturidade pra entender isso também, né? Não tá acontecendo do meu jeito, mas tem uma outra possibilidade aqui. Eu posso sim me permitir viver isso, porque pode dar certo também. E que bom que você seguiu isso e tem dado certo, né? Fico feliz com isso. E eu achei muito legal esse ponto que você trouxe dessa dualidade, porque enquanto você foi falando, eu fiquei pensando como que seria o processo se você não tivesse se permitido fazer uma outra coisa. Sabe o quanto que você ficaria dando murro em ponta de faca, talvez insistindo em algo que naquele momento não era pra ser, e o quanto que ia vir esse questionamento de o que eu tô fazendo da minha vida. Cara, qual é o meu problema? Por que eu não tô conseguindo? Sabe? E eu fiquei pensando o quanto que talvez isso fosse gerar outros sentimentos, outras emoções que fossem te sugar mais e você entrar nesse lugar mais de autocrítica, esse lugar mais ruim, sabe? E, Débora, enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui que é uma questão muito de escolha, né? Não existe o certo e o errado. Eu poderia continuar insistindo e ir para outros lugares dentro dessa área, mas aquilo estava me machucando, aquilo já não estava mais fazendo sentido. Então aí eu decidi ir para outra. Então, o quanto isso é particular de cada um, né? Eu acho que até o processo da gente olhar para a situação e decidir o que a gente vai fazer com ela, não tem um certo e um errado, e aí volta no nosso tema aqui que não tem um script, né? Do que fazer nessa situação aqui. Eu tinha duas opções. Quer dizer, eu tinha inúmeras opções, mas desses dois caminhos. E foi uma escolha baseada no que eu tava sentindo ali naquele momento, né? E é lidar também com as consequências de escolher isso. Uhum. Então é muito sobre esse poder que a gente tem de escolha, né? E de entender que, na realidade, não tem algo certo ali do que pode acontecer. Eu posso ir para caminhos diferentes e eu tenho que lidar com as consequências desse caminho. Mas é uma escolha que a gente pode fazer. Imagina se a gente tivesse um script certo já da nossa vida, um roteiro totalmente escrito bonitinho já pra gente. Eu já não ia gostar. Eu já falei em outros episódios que eu sou a pessoa que... Não é que eu quebro regras, mas eu não gosto de nada tudo muito estruturado, sabe? Então eu odiaria ter um roteiro certinho pra minha vida, um script, não. Não pra mim ia ser horrível. Não. Eu ia me questionar o que eu tô fazendo da minha vida se eu seguisse esse roteiro. Boa. Eu te imagino fazendo isso. Mas eu acho que pra mim... Você ia falar? Desculpa, eu te cortei. Não, pode falar. Eu acho que pra mim... Eu não sei, sabe? Porque eu sou a pessoa que eu gosto da estrutura. Só que eu gosto de criar dentro da estrutura. Né? Então, eu tenho isso aqui, o que eu posso fazer com isso aqui que eu tenho? Então, às vezes, pra mim é muito difícil lidar com coisas muito abertas, mas eu acho que eu não conseguiria ficar tão presa e tão rígida, sabe? Uhum. Trazendo como é que é? A minha arte, não é arte. Trazendo o meu poder de ser contraditória aqui também. Justo. Acho super justo. Eu fiquei pensando como seria, sabe, essa vida roteirizada. Porque eu acho que algumas coisas da nossa vida, elas já não é que são roteirizadas, mas eu acho que até pelo nosso processo de desenvolvimento humano, algumas coisas elas já são meio que estipuladas. Então, a nossa idade, por exemplo, de iniciar na escola, processo de aprendizagem na escola, alfabetização. Algumas coisas eu acho que elas são estruturadas.
E a gente até estranha quando, por exemplo, a gente vê uma criança que entrou na escola antes ou que entrou muito depois. Mas, se tivesse um roteiro, eu acho que muita gente já teria pulado. Eu acho que muita gente pulou. Os meus pais, por exemplo, eles não estudaram. Então eles fizeram, acho que meu pai fez a segunda série, minha mãe fez a primeira, se muito fez. Então, ela sabe ler e escrever, mas o básico. Então, por exemplo, os meus pais não seguiram o roteiro. Meus pais são do Nordeste. No Nordeste, as meninas casam muito nova. Hoje não tanto, né? Mas antigamente, na época dela, casava nova. Ela seguiu totalmente fora do roteiro, porque ela casou já próximo dos 30. Meu pai já tinha mais de 30. Então, tá vendo? Eles seguiram a vida deles e fugiram do roteiro. Aí é minha influência pra ser contraditória, tá vendo? Acabamos de descobrir. Então eu acho que seria muito difícil seguir um roteiro. E até esses roteiros que você trouxe, eu acho que eles são muito culturais, né? Uhum. Porque se a gente pega até esses marcos que a gente tem hoje, eles nem sempre foram dessa forma. Né? Então a idade que a gente que a gente entra na escola, ou a idade que a gente mais ou menos faz ali, sai da escola e entra em outra, começa a trabalhar. Mas se a gente pega antes e nem tão antes, já não era muito assim, né? Então, como essa cultura vai moldando esses padrões e esses scripts, esses roteiros que a gente tem, vai moldando muito a nossa vida também. Exato. E dá essa falsa sensação de que, eu preciso saber o que eu tenho que fazer da minha vida. Não que a gente não saiba, mas como se eu tivesse que ter 100% de certeza. Quando você entrou na faculdade, você tinha certeza que ia dar certo? Não, tanto que na primeira não deu, né? Já pensou se você desistisse só porque não deu certo na primeira? A gente não tem certeza dessas coisas. Mas aí te joga um questionamento. Isso não teria um pouquinho a ver ali com a nossa história de vida? Como assim? Porque, por exemplo, eu entrei ali na primeira faculdade, né? Comecei a fazer biomedicina. Aí não deu certo. Não deu certo, eu tinha 2 caminhos. Ou entrar numa outra faculdade, ou não entrar em uma outra faculdade. Mas eu acho que pela minha história de vida, e até por influência dos meus pais, da minha família como um todo, eu não me via não fazendo outra faculdade. Não tinha essa opção pra mim. Então eu fui moldada nesse script de... preciso sair do colégio, vou entrar na faculdade, vou sair da faculdade já trabalhando, né? Então, eu fui moldada dentro desse script. Então, acho que eu insisti nisso muito por conta desse cenário, dessa questão familiar, da minha experiência de vida, da minha história. Eu acho que isso também vai moldando um pouquinho, você não acha? Uhum. Concordo, eu acho que faz muito sentido. Eu fiquei tentando ver se isso se enquadrava na minha vida. Mas eu acho que foge um pouco do meu padrão. Eu acho que no meu caso a escolha foi muito mais pelo... eu preciso fazer porque se eu não fizer ninguém vai fazer por mim. Eu acho que foi um pouco pela falta de incentivo. Ninguém na minha família próximo tinha feito faculdade. Então alguém precisava fazer, não porque... é uma necessidade, mas porque eu queria ter uma vida diferente do roteiro que eles seguiam, digamos assim. Mas isso também, né? Seguir ali o roteiro com conteúdos diferentes, mas também é sobre essa história de vida que você estava inserida, né? Sim. Sim, faz muito sentido. Vale acrescentar que, então, não temos certo ou errado dentro do que eu estou fazendo da minha vida. Sim, e até minha cabeça foi para outros lugares aqui também, né? O quanto que esses próprios questionamentos que, a partir do momento que a gente faz, né? De o que eu tô fazendo da minha vida e as consequências desses questionamentos, eles têm muito a ver também com a gente. Né? Então, por exemplo,
Pra alguém que gosta de fazer, academia, nunca vai passar pela cabeça o que eu tô fazendo da minha vida dentro de uma academia. Mas pra alguém que já não é muito legal, não gosta de fazer esse tipo de exercício, já vai passar na cabeça. Então, até sobre o que a gente questiona sobre a nossa vida, tem muito a ver com a gente nesse processo também, né? Tem a ver com uma cultura que vai moldando, mas tem a ver com o jeito que a gente se enxerga e com o jeito que a gente vai olhando para todos esses aspectos também. Foi muito longe da minha reflexão? Não, foi perfeito. E faz muito sentido mesmo. Muito sentido. Você bugou minha cabeça. Eu fui pra muitos lugares agora. Não, mas eu gostei da reflexão, eu acho que faz muito sentido. E enquanto você foi falando, eu fiquei pensando o quanto que, nesse exemplo da academia, o quanto que pra mim, às vezes me fez pensar um pouco nisso, o quanto que o meu questionamento tá muito voltado também à minha dificuldade de lidar com o fracasso. Porque quando eu aumento o peso e eu não consigo puxar aquele peso, eu me questiono, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu falo muito isso na academia, eu falo, cara, eu sou muito fraca. Eu tô sofrendo com 10 quilinhos, cara, 10 quilos. Então eu acho que no meu caso tá muito atrelado essa sensação. Vai. Pra mim é pouco, pra mim é autocobrança. Aí eu fico tentando fazer esse negócio de, Débora, é bastante. Você nunca fez exercício nenhum, você foi sedentária uma vida inteira. Vamos dar uma segurada? Você tá indo bem. Faz com 10, quando você estiver bem, a gente aumenta. Mas eu acho que vem muito por conta dessa questão de eu me sentir fracassada nesse momento. E não necessariamente, pensando agora enquanto você foi falando, de fato eu tô fracassando. Eu acho que é muito mais a questão de eu aprender a lidar com essa questão de... não tá sendo do meu jeito. Eu achei que eu conseguia fazer desse jeito e eu não tô conseguindo, tá tudo bem. Eu só não tô pronta ainda pra viver isso. Calma. Sabe, desacelerar um pouco? Então acho que o que você falou faz muito sentido. E aí eu acho que tudo isso que a gente falou me fez pensar bastante nesse ponto de que será, que eu preciso organizar realmente um roteiro? Eu acho que isso é um pouco cultural também nosso, desde quando a gente tá... Quando a gente é criança, já pergunta, Laura, o que você vai fazer quando você crescer? E aí parece que a gente é muito estimulado a pensar e estruturar o que eu quero fazer pra minha vida. E aí eu sou a adulta que não pergunta mais isso pra crianças, porque eu acho que é muita expectativa em cima de uma pequena criança. Então, sou um pouco contra isso hoje, né, como adulta, entendendo o quanto que isso gera muito essa questão da criança estruturar um roteiro e querer seguir isso, e vem toda essa frustração que a criança também não sabe administrar. E eu acho que é muito importante para nós sairmos dessa vida muito roteirizada. E eu vou reformular, eu acho que, na verdade, o importante é você entender que dentro desse roteiro que você criou, e se você continua criando o roteiro, que as coisas podem sair do controle. Que não necessariamente esse roteiro é o que vai te trazer felicidade. Talvez ficar preso nisso vai te impedir de viver, vai te impedir de fato, ser você. Porque eu já vi tanta gente que acaba escolhendo uma profissão e quando chega uma idade assim mais próximo da melhor fase da vida, que são os 40 anos, os 40, 50, 60 anos, gera muito essa sensação de, será que é realmente isso que eu quero? Eu acho que isso pode acontecer antes. Isso vem muito mais velho, porque por conta da estrutura de pensamento mesmo. Eu acho que quando a gente é mais novo, nossa estrutura de pensamento é e conforme a gente vai amadurecendo, o pensamento vai sendo outro, os valores. O que a gente quer pra vida vai mudando. E aí eu acho que é importante, talvez, ter esse questionamento de, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe, eu acho que é um questionamento muito importante que a gente precisa ter. Nossa, eu acho também. E eu fiquei pensando o quanto que esse questionamento, ele vem até antes da gente... Esse questionamento não, né? Esse script. Ele começa a acontecer até mesmo antes da gente nascer. Eu tava vendo um vídeo na internet de um casal e a mulher era brasileira e o cara era
australiano, não sei, é de outro lugar. E aí eles discutindo como que ia ser, qual aspectos que eles queriam trazer da cultura brasileira e da cultura australiana. E eu pensei sobre isso, né? Eles traziam assim, a gente vai querer que ele faça isso, a gente vai tentar fazer isso com ele para que ele seja desse jeito. E eu fiquei pensando nisso, trazendo, né, como que esse script, às vezes, ele começa a ser escrito antes da gente nascer, né? Eu acho que cabe a gente também ir assumindo as rédeas disso, entendendo qual script a gente quer, quais partes fazem sentido, né? Essa pergunta que eu tô fazendo da minha vida, ela traz também um pouco disso, né? Se questionar desses lugares que a gente tá pertencendo. E que ele tem essa pergunta, esse questionamento, ele tem várias nuances, assim, né? Que permitem a gente entrar e até se esquivar de algumas situações e permitem a gente refletir e até sair de outras situações. Então, a importância disso, né? Exato. Você foi cirúrgica. Perfeita. Nós duas nesse desfecho aqui lindo. Com essa, vamos para as indicações? Vamos. Você quer começar? Posso começar. Eu queria indicar um livro que é assim, eu vou falar o nome, porque só o nome já é um pequeno chutinho na cara. Que é Confortável com a Incerteza. Ele é este livro aqui. Ele é um livro que ele tem vários ensinamentos, de uma monja budista, né? Ele fala sobre os ensinamentos do budismo, mas que é super legal, e ele tem vários ensinamentos curtinhos. E aí eu aconselho você ir lendo devagar para digerir cada um deles, porque às vezes eles são difíceis. Eles são curtinhos, mas difíceis. E ele fala sobre isso, sobre como a gente olha, inclusive para o nosso sofrimento, como a gente precisa entender que a vida é uma grande incerteza e estar confortável dentro disso. Então ela traz vários questionamentos, assim, várias ensinamentos para a gente olhar para a vida de uma outra forma, né? Então Confortável com a Incerteza, 108 ensinamentos para cultivar o destemor e a compaixão. Então é bem interessante, é uma experiência interessante esse livro. Gostei. Parece ser bem porreta. Bate de frente. Nossa, eu me senti... Essa palavra foi boa, né? Porreta. Sim. Gostei, eu acho que ele parece ser muito bom. E eu acho que deve gerar muito desconforto, né? Porque quem gosta de lidar com a incerteza? Ninguém. Mas é o que a gente tem, né? A vida é uma completa incerteza. Exato. Aproveitando, eu queria já puxar minha indicação, que é um filme. E eu indiquei até ele hoje em um atendimento, que é A Procura da Felicidade. Então, é um filme muito conhecido. Acho que foi lançado lá em 2004. E eu acho que é um filme que eu gosto até hoje, porque ele traz muito dessa incerteza também, né? O pai que tá ali dentro, tem uma vida muito estruturada e de repente tudo sai do controle e ele tem que se refazer. E a vida dá muitas porradas nele até ele conseguir se reestruturar e começar. Mas totalmente diferente do que o que ele já estava acostumado e habituado ali. Então eu acho que é um filme que ele gera muita emoção, muitos sentimentos na gente, porque justamente por conta dessas incertezas, né? De tudo que ele vivencia ali. Então eu não vou falar muito do filme, porque eu acho que é um filme que a maioria das pessoas que nos ouvem já conhece, por ser um filme antigo. Mas vale a pena reassistir, porque eu acho que vai casar muito com o que a gente trouxe nesse episódio de hoje. Eu amo esse filme. E eu acho que ele fala muito sobre valores. É algo... Sim. Né, como que ele vai em busca do que é importante pra ele também. Sim. Então é isso. Com esse lindo filme, nós nos despedimos. Nos sigam nas nossas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E deixa a gente saber o que vocês acharam desse podcast. Desse podcast não. Do que vocês acharam desse episódio.
A gente gostou muito de pensar nele, né? Porque eu acho que essa é uma pergunta que a gente se faz muito. Então a gente quis trazer isso em forma de reflexão. Então deixa a gente saber como que foi pra vocês ouvirem esse episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.